Chegamos à quinta e penúltima etapa do nosso projeto de implantação da estrutura de cargos e salários, a avaliação dos cargos. Na etapa anterior, a análise dos cargos, nós definimos o perfil, ou o conjunto de competências necessárias para o bom desempenho da função. Nesta etapa, nós vamos valorizar esse perfil, transformando aqueles conceitos em pontos. Eu ainda considero a etapa anterior a mais importante de todas, mas esta etapa talvez seja a mais trabalhosa, porque eu vou lidar com números, eu vou aplicar fórmulas matemáticas. E reconheço, infelizmente, para algumas pessoas isso representa um tabu. Mas em contrapartida, com a aplicação desses conceitos, nós teremos um trabalho preciso, de excelente qualidade. A ferramenta que nós vamos utilizar para valorizar os cargos é o mesmo manual de análise que utilizamos na etapa anterior. Esse manual é composto por 6 competências. Mas essas 6 competências não são iguais. Elas impactam o cargo de forma diferente. Algumas são muito importantes, outras nem tanto. Portanto, nós devemos agora definir o peso de cada uma dessas competências. De modo geral, existem 2 formas para se ponderar o manual. Uma delas, que eu não gosto, não recomendo, porque é imprecisa e muito subjetiva, é quando os gestores da empresa se reúnem e eles estabelecem o peso de cada competência. Simples assim. Mas qual foi o critério? Baseando-se talvez na sua vivência pessoal, na sua experiência, na sua visão de empresa, mas francamente altamente subjetivo. Eu não gosto desse método. O método que eu adoto, com excelentes resultados, baseia-se em fórmulas matemáticas. Portanto, estou falando em precisão, estou falando em objetividade. O método que nós vamos utilizar para calcular o peso das competências do nosso manual é a correlação. O que é a correlação? A própria palavra já diz. É a afinidade entre 2 elementos, entre 2 eventos. Vamos sair da área de recursos humanos. No dia a dia, será que existe correlação entre o hábito de fumar e doenças cardíacas? Eu acredito que sim. Portanto, se houver essa correlação, a correlação é positiva. À medida que o hábito de fumar fique mais intenso, a propensão a doenças cardíacas cresce. Vamos voltar para a área de recursos humanos. Será que existe correlação entre escolaridade e salário? Eu acredito que sim. À medida que o grau de escolaridade se eleva, o salário também se eleva. Portanto, nosso objetivo aqui é calcular o índice de correlação dessas competências. Quanto maior, melhor. O índice de correlação é um número que evolui de -1, portanto, totalmente insignificante, sem aderência nenhuma, e vai evoluindo até chegar a +1, que são as competências que nos interessam, ou seja, as competências positivas, aquelas acima de 0. Os 2 exemplos que eu dei há pouco representam casos de correlação positiva, ou seja, os 2 eventos crescem na mesma direção. Para se calcular a correlação de cada uma das competências, eu vou ter que me basear nos cargos padrão. Lembre-se dos cargos padrão? São aqueles cargos que eu utilizei para fazer a pesquisa, não é? Vejam bem a responsabilidade desses cargos. Eles vão sustentar toda a estrutura. Os cargos padrão funcionam para mim como se fosse o alicerce de um prédio. Eles têm que estar bem definidos, bem sólidos. É muita responsabilidade. Se eu errar na análise desses cargos, se eu errar na pesquisa salarial que eu fiz desses cargos, eu comprometo toda a estrutura. Vamos ver um exemplo de como eu calculo a correlação do fator preparo profissional. Vejam esse slide. Na coluna da esquerda eu tenho os graus
da competência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na coluna direita, eu tenho os salários de cada um desses graus. Todos aqueles cargos que no fator preparo profissional tiveram o grau 1, verifico o salário desses cargos, calculo a média e coloco ali na coluna direita. Então, por exemplo, os cargos que tiveram grau 1 no fator preparo profissional dessa empresa, os seus salários tiveram a média de R$ 900. Os cargos com grau 2 no preparo profissional, a média salarial desses cargos resultou em R$ 1.400. Percebam que, à medida que o grau do preparo profissional se eleva, os salários também se elevam, o que não é surpresa alguma. Isso significa que o fator preparo profissional terá uma correlação muito positiva. E vocês verifiquem, no exemplo, que a correlação foi realmente muito forte. 0,9533, praticamente 1. O que indica que esse fator é importante para impactar os salários. É importante para definir a importância dos cargos. No próximo exemplo, vamos ver como que ficaram as correlações das demais competências. Verifiquem. Percebam que das 6 competências, uma delas apresentou uma correlação negativa, condições de trabalho. Significa que essa competência não impacta, não tem valor algum para definir a importância do cargo. Se a correlação foi negativa, ela não nos serve e deve ser eliminada. Portanto, o nosso manual, a partir de agora, começa ou continua com apenas 5 competências. Verifiquem no próximo slide que se eu somar os índices das 5 competências, eu vou obter um total. Comparando-se cada um desses índices com esse total, eu vou obter a ponderação de cada um dos fatores. Se eu quisesse sofisticar o cálculo da ponderação, eu iria inserir mais um conceito matemático, o desvio padrão. O ideal seria que o peso do fator correspondesse à maior correlação e o menor desvio padrão. O desvio padrão, portanto, é uma sofisticação. Para mim, já bastaria o cálculo da ponderação das competências utilizando-se apenas o índice de correlação. Mas, vale como lembrança, se eu quiser sofisticar a ponderação dos fatores, eu utilizaria também o desvio padrão. Nós vamos em frente com a ponderação do nosso manual. Calculado o peso de cada competência, nos resta agora calcular os graus de cada uma dessas competências. Geralmente as empresas trabalham com 1000 pontos. É um número totalmente aleatório. Posso trabalhar com qualquer número, 1000, 10.000, 100.000. 1000 pontos é um número redondo, nem muito grande, nem muito pequeno. Portanto, dependendo da ponderação de cada competência, eu vou distribuir para cada uma um pedaço desses 1000 pontos. A competência preparo profissional teve como peso 20%. Portanto, a ela serão destinados 20% de 1000 pontos, ou 200 pontos. Portanto, aquele cargo com o maior nível de preparo profissional não deve ter mais do que 200 pontos. E assim por diante. Como é que eu ordeno a pontuação dentro desses graus? Eu tenho que observar duas coisas. Primeiro, obviamente, a pontuação tem que ser crescente à medida que o grau cresce. O outro aspecto, a variação entre os graus tem que ser uniforme. Para isso eu uso dois conceitos matemáticos. Esses conceitos bem conhecidos e fáceis. A progressão aritmética, PA, e a progressão geométrica, PG. Há um critério para escolher entre PA e PG, não é na base da moedinha. Eu uso uma progressão aritmética se eu constatar que os salários que eu pesquisei no mercado, se ordenados em ordem crescente, resultarem numa reta. Eu não tenho opção. O manual terá que ser pontuado por uma PA. Mas, se esses salários se distribuem numa curva, eu tenho que necessariamente pontuar o meu manual por uma progressão geométrica. Vejam esse exemplo.
Pronto, o manual já está ponderado e pontuado. Resta-nos agora pontuar todos os demais cargos da empresa e partimos para a última etapa do nosso projeto, que é a classificação dos cargos. Um último lembrete. Vocês viram todos os cálculos que foram feitos para calcular a ponderação do manual. Gostaria de reforçar que essa ponderação representa a cultura dessa empresa. Nos meus vários anos desenvolvendo esse tipo de trabalho, eu nunca encontrei dois manuais com a mesma ponderação. Eu acho que é mais fácil ganhar na Mega Sena acumulada do que encontrar isso. Eu tenho quase certeza que se dois manuais forem exatamente iguais, um deles é falso. É essa a grande característica do método dos pontos. Ele define um sistema de avaliação para cada empresa, o que para mim passa muita segurança, muita objetividade e qualidade na conclusão desse trabalho. Eu sou José Francisco D'Anibali, da Remunera Consultoria em Recursos Humanos. Até a próxima.